Queridos irmãos, queridas irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 3 de março, segunda-feira, oitava semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. O tema de hoje, que Jesus vai enfrentar, é um tema bastante polêmico na Bíblia, que é o tema da riqueza. O texto do Evangelho inicia dizendo que Jesus saiu para caminhar. Isso é próprio do Evangelho de Marcos, que Jesus sempre está em movimento. E vem ao seu encontro um homem que não tem nome, a gente não sabe nada dessa pessoa, se é um jovem, talvez, que se ajoelha diante de Jesus, primeiro faz uma saudação e cita Jesus como bom mestre, e faz uma pergunta: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus primeiro rebate o título que lhe é dado, bom mestre. Jesus pergunta: por que me chamas de bom? Na verdade, Jesus diz: somente Deus é bom. Não que Jesus não seja bom e que nós não podemos ser bons, mas Jesus quer acentuar a grande bondade de Deus. Ele é o bom por natureza, porque tudo aquilo que ele faz é bom. Desde o Gênesis 1, toda a criação que Deus faz, Deus vê que tudo era muito bom. E depois, então, Jesus começa a refletir sobre a pergunta. A pergunta é muito importante, né? O que é a vida eterna? A vida eterna é o sonho nosso de cada um. A vida eterna também nós devemos ler com o Evangelho de João, que não é apenas a vida depois da morte, mas essa vida plena, que já inicia no momento em que nós aderimos ao projeto de Deus. Então, essa vida, ela já começa a ser eterna porque ela não tem fim. Aí nós poderíamos ler com Paulo, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Sofrimento, dor, espada, fome, nudez, a morte, nada nos poderá nos separar desse amor de Cristo, do amor de Deus. Então, é a vida que vai até depois da morte, é o sonho de cada um de nós. E Jesus, então, responde: tu conheces os mandamentos. E é interessante como Jesus, na lista que Jesus faz sobre os mandamentos, Jesus toma a segunda parte, na tábua dos 10 mandamentos. A primeira tábua é a nossa relação, nós e Deus. Nós e Deus. A segunda parte é nós e os outros. E Jesus, então, usa a segunda parte. Quem quer a vida eterna já deve cumprir necessariamente os primeiros mandamentos. Então, Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudica ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele diz: ok, essa parte eu já cumpri, eu faço tudo isso, desde a juventude. No entanto, Jesus olha com amor para ele. Por quê? Porque ele fazia isso apenas intencionalmente. Porque amar o próximo, não matar, cuidar do outro, é também ser fraterno, é também ser solidário. Então, Jesus disse: já que você diz que cumpre tudo isso, então coloque isso em prática. Vai e venda tudo que você tem e dá aos pobres, e assim sim terás um tesouro no céu. E aí depois vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, ficou muito abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. E então Jesus usa um verbo que só está no Evangelho de Marcos, é olhar tudo ao redor. Jesus faz aquele olhar panorâmico para entender toda a realidade. E ele ensina a seus discípulos como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiram com essas palavras, e ele diz de novo: é difícil entrar no reino de Deus. E Jesus usa uma metáfora, aquilo que nós chamamos na língua portuguesa uma hipérbole, que é um exagero. Ele diz o que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Essa
expressão de Jesus já foi motivo de muita pesquisa, muitas interpretações, e ficaram vendo frestas que havia em Jerusalém. Ou seja, não precisa de nenhuma dessas explicações. O texto é aquilo que o texto diz, né? Ou seja, um camelo não passará jamais no buraco da agulha. A agulha, o que passa no buraco da agulha é o fio da linha. Se o camelo quiser passar pelo buraco da agulha, ele precisa se humilhar. Assim também o fio da linha que passa por aí, é somente passando pelo buraco da agulha que ele vai ter serventia para costurar, para fazer tantas coisas. Portanto, o que Jesus ensina é um exagero, ou seja, mas é, ao mesmo tempo, dizer que quem quiser seguir a caminhada de Jesus precisa se despojar dessas riquezas inúteis. Nós sabemos que hoje, cada pouco, sai a lista dos mais ricos do mundo. Não foi através de trabalho que foi conseguido todas essas riquezas. Portanto, sobre cada riqueza pesa também uma hipoteca social, né? As pessoas que são mais ricas, por natureza, deviam ser as pessoas que mais tenham condições de praticar, porque têm mais, poderiam fazer os bens aos pobres, poderiam ajudar causas importantes. E na maioria das vezes nós vemos que essas pessoas são aquelas que se apegam ao dinheiro e à riqueza e querem cada vez mais possuir mais, mesmo que seja à custa, né, de exploração das pessoas mais pobres, dos países mais pobres. Então, a afirmação de Jesus, ela é verdadeira. É muito difícil para os ricos entrarem no reino de Deus, porque no momento em que eles se apegam às suas riquezas, eles substituem Deus e se apegam unicamente ao seu Deus, que é o Deus dinheiro. E, portanto, precisam de conversão. Nós temos um exemplo bonito que está no Evangelho de Lucas, que é Lucas 19, que é a figura de Zaqueu. Zaqueu também era um homem rico e também as suas riquezas provinham da exploração, né? No entanto, quando Jesus entra na sua casa, entra a salvação, e Zaqueu se torna um justo no momento em que ele pratica a justiça, devolve aquilo que roubou e ainda reparte. Então, existe possibilidade, sim, para os ricos, para aqueles que possuem mais, desde que olhem para seus irmãos, desde que pratiquem a caridade. Aí, sim, o seu destino, a sua vida eterna também pode ser assegurada. Meus irmãos e minhas irmãs, né, que esse texto, né, nos ajude a ver também como nós devemos não somente buscar a vida eterna através de boas intenções e de boas teorias, mas sim através das nossas boas práticas da caridade. Então, sim, nós também podemos conseguir aquilo que é o sonho nosso, que é a vida eterna. Amém.